Então, continuando o nosso segundo módulo, falando da queixa principal e buscando relacionar essa queixa à fisiologia energética, vamos aqui seguir e vamos falar de um outro paciente. Entendam bem, só para poder ilustrar, tanto a primeira como a segunda, como qualquer paciente que eu falar nessas aulas deste módulo, estarão sendo repetidos nos próximos módulos. Eles serão os nossos atores, eles serão os nossos cobaias, eles serão os nossos mostruários para podermos atendê-los. Então há sequência nisso. Aqui é só a primeira parte. Depois tem outra. Vamos embora? Então vamos lá? Chega um paciente agora para mim. 26 anos. Problema com droga. Médico. Quando eu bato o olho nele, rosto vermelho, uma estatura normolínea, o corpo proporcional, fala rápido, gagueja, mão suada, problemas de descamação na pele, facial. Eu já penso em cardiopatia. Não sabia que ele mexia com droga ainda, estou vendo ele lá fora. Neste exato momento, esse cara chega, se anuncia para a secretária, sobe para o consultório e eu começo a indagá-lo. Então, quer dizer que ao observá-lo, com o rosto vermelho, conversando com alguém dentro do carro, eu já começo a pensar na cardiopatia, porque eu fui associando ideias onde o rosto vermelho, o suor excessivo, mas você não pegou na mão dele que ele estava lá fora? Sim, mas ele estava suado, dava para ver na camisa. E depois cheguei lá e falei, meu amigo, aqui veio. A minha tia veio aqui e falou que o senhor é muito bom e vai me ajudar a me livrar das drogas. Eu disse, ok, o senhor mexe com que droga, meu jovem? Todas, menos crack. Beleza, então vamos conversar a partir de agora de homem para homem. Você deixa o seu celular aqui comigo e me aponte nesse celular quais são os traficantes, que agora a gente vai deletar esses caras daí. E, por favor, não encontre nenhum amiguinho drogadinho a partir de hoje, durante o seu tratamento. Se você fizer apenas isso, eu te garanto que você estará bem para sair das drogas. Se ele fez ou não é um problema dele, isso não vem ao caso agora. O que vem ao caso é entender que o rosto vermelho me direcionou a pensar no elemento fogo na essência Shen. A partir da essência Shen eu começo a perceber que ele fala rápido e eu não entendo o que ele fala. Isso chama taquilalia. A partir da taquilalia eu vejo a camisa dele e ele está suado. Opa, problema no elemento fogo, problema no coração, essência Shen acelerada. Quando ele fala que mexe com droga, com certeza essa droga, seja ela a maconha, que é mais down, que é mais brad, ou seja a cocaína, que é mais agitada, ela estará causando problemas no seu coração. A maconha pelo calor e a cocaína pela própria qualificação dela, Ian, que ela tem. Então, o aceleramento da cocaína e o calor do cigarro da maconha oferece os principais elementos patógenos para poder qualificar toda essa condição. A estatura normolínea e outros trejeitos ali denunciam talvez um biotipo fogo, falaremos disso mais adiante. Contudo, todavia, aqui neste momento, eu quero dizer a você que um rosto vermelho direciona os meus pensamentos à distância para saber que esse cara tinha um problema no elemento fogo. E a principal pergunta que eu fiz, além dessas, né, de confirmações da hiperidrose, da taquilalia, que ele tinha tudo isso, é problema cardíaco. Ele fala que ele tem um problema cardíaco diagnosticado e esse problema cardíaco se caracteriza por uma diminuição na força de ejeção do coração e ele é hipertenso. Então, eu não tenho mais nada a fazer a não ser tratar o elemento fogo, tratar as condições desse elemento fogo, entendendo que o calor no coração é causado pela ansiedade, que por sua vez é qualificada pelo excesso de pensamentos, que é criada pela instabilidade emocional. Então quer dizer que a instabilidade emocional oferece um padrão de desequilíbrio onde as energias se aceleram e assim eu produzo a identidade energética em desarmonia, em desequilíbrio, afim do coração. E essa assimilação feita, naturalmente, provoca o calor no coração, depois do calor no coração, o calor no sangue, depois do calor no sangue, o calor
interno, ou calor em todo o corpo. Então, eu tenho um desdobramento de processos psicoenergossomáticos, qualificando a patologia central desse cara, que é oferecida principalmente pela necessidade de prazer. Entenderam? Então, queixa principal, drogas, vício, problema, coração. Diagnóstico energético, calor no coração. Adivinha como está a língua? Não vou falar, só o próximo modo. Entenderam? Então vamos partir para um outro ponto, um outro paciente. Queixa principal. É o fio da meada do sucesso terapêutico. Certo? Seguindo a nossa rotina, então. Eu tenho que acertar aqui essa luz aqui que não me deixa acertar. Vamos lá. Chega agora um paciente para você com medo de dirigir. Esse paciente, quando chega e fala, eu vim aqui tratar um medo de dirigir, eu falo, gente, a acupuntura agora trata tudo. Como é que essa pessoa sabe que a acupuntura pode resolver esse problema? Eu não sei. Contudo, todavia, entretanto, fala em medo e fala em dirigir. Medo de dirigir, medo de dirigir, medo de dirigir. Não é um sintoma físico. Eu vou pensar em quê? Rim. Então, o rim, ao ser colocado em cena, eu preciso adicionar os elementos que o rim nutre. Então, o rim é um órgão energeticamente responsável pela nutrição dos ossos, do ouvido, da cor do cabelo, dos dentes, das articulações, da coluna, da bexiga, da fertilidade. Neste exato instante, esse medo de dirigir aloca, estimula, configura na minha cabeça a necessidade de perguntar para essa paciente tudo isso que aqui eu disse. Tem problema lombar? Tem problemas auditivos? Então vamos lá? Tem problema lombar? Sim. Tem problema auditivo? Zumbido. Tem problemas articulares fora a coluna? Joelho. Medo de dirigir somente? Não. Eu fiz xixi na cama até os 12 anos. Tá vendo? Enurese. Enurese noturna. Noturna? Sim. O que o papai fez com você quando você era pititinha? Normalmente a enurese está ligada ao medo do pai. Você tem medo de dirigir por quê? Sempre teve esse medo? Não. Quando começou? O senhor tá falando aí, eu tô lembrando. O dia que papai foi me ensinar a dirigir, ele brigou muito comigo. E nesse dia você fez xixi na calça? Entendem? As coisas colam. Então, nesse exato instante, o medo de dirigir, trago pela queixa principal dessa paciente, direcionou todos os meus questionamentos relacionados a essa condição e a partir daí eu tratei o elemento água. Professor, você tratou a dor na coluna? Não. Por quê? Porque ele é consequência, não é a causa. Tratei o medo. Coincidência ou não, essa paciente em 2 sessões estava dirigindo. Quais os pontos, professor? É só na última aula. Entenderam? Aqui é só para você treinar o que eu preciso te passar. Porque dá certo. Esqueça a tonificação e sedação. Esqueça. Esqueça. Ok? Seguindo. Próximo paciente. Pode entrar. Oi, doutor Fabrício, tudo bem? Tudo. Como é que a senhora vai? Bem. O que a senhora tem? Não consegue ver? Não, só tá ótimo. Eu tô tão gorda. Tá gorda. Beleza, senta aí. Vamos conversar. Obesidade. Aí a pessoa chega. Eu tô gorda. A senhora come glúten? Uma delícia. Esse povo fala que não pode, mas eu como. A senhora come açúcar? Sou viciada num doce, doutor Fabrício. A senhora
nasceu, quando a senhora nasceu grande, não, a mamãe falou que minha cabeça era grande, eu pesava uns 4 quilos. Tá. Como é que tá o colesterol? Ah, tem tempo que eu não meço. E a glicose? Glicose, como é que tá? Ai, tá boa. Quanto? 220. Aí você respira. Ok? Por quê? Porque as coisas vão começar a bater e quando você tem essa característica, você já pode pensar em outro elemento. Porque quando um paciente está num estado de obesidade como essa paciente pelo visto terra, você já começa a pensar no fígado. Aí, ao pensar no fígado, você pode fazer isso dessa forma, diretamente. Pensei no fígado por conta de uma condição anterior, ou olhar o rosto e ver se há algum traço desse problema no rosto, onde o rosto, então, agora entra na jogada para me mostrar se há uma extrapolação desses problemas, obesidade, elemento terra, essência I, ao fígado. O rosto amarelo ou verde. Entenderam? Então eu começo a pensar no fígado e vou perguntar para a senhora. Eu falei, minha senhora, então beleza, como é que tá fígado? Eu tô com aquela gordura no fígado. Ah, beleza. Então pronto, acabou. Vamos tratar essa obesidade. Mas para tratar essa obesidade, eu preciso que ela seja acompanhada a nível de alimentos, preciso que ela entenda e compreenda os malefícios desse tipo de alimento e que de nada adiantará se pagar caro na acupuntura se ela ficar comendo o que come. Entende? Então, nesse exato instante, você vai fazer uma combinação natural para equilibrar o elemento terra e estimular a dissolução desse inti paralisado. Simples assim. Simples assim. Entendido? Simples assim.